Bora, Matheus. Bom, gente, não tem mais ninguém na sala de espera, então vamos retornar aqui. Rapidinho para a gente já ir para as dúvidas da prova. A aquisição de propriedade imóvel, pessoal. Por que que eu não falo de aquisição de propriedade imóvel e imóvel ao mesmo tempo? Porque o tratamento é diferente, bebês. O tratamento de um e de outro é completamente diferente, até porque a gente sabe que aquelas consequências do direito real, de qualquer direito real, elas começam a partir, consequências que eu falo são os efeitos jurídicos, tá? Os efeitos jurídicos do direito real começam a partir do momento que ele tem publicidade, ou seja, quando se trata de coisa móvel, tá? É com a tradição. E a publicidade está com a tradição. O direito real da coisa móvel começa com a sua tradição. Começa ou termina, depende do lado que você tá, né? Se você foi quem vendeu, você entregou a coisa, você alienou a coisa. Então, com a tradição, se estabelece o direito real do novo proprietário, da coisa imóvel. Não, da coisa móvel, com M de macaco. E a coisa imóvel, com I de ignorante, insensível, imoral. Imóvel, ele se dá com a publicidade da propriedade. Imóvel se dá com, sim, muito bem, o registro no seu respectivo cartório de imóveis, onde esse imóvel está estabelecido. Então, gente, se a propriedade se inicia na coisa móvel, diferente da coisa imóvel, é por isso que a gente tem que estudar as suas formas de aquisição separadamente. Obrigado, de nada. Então, vamos lá, aquisição da propriedade imóvel. Existem 4 formas de aquisição da coisa imóvel. Primeira delas, o usucapião. Olha aí, tá chegando, chegando o usucapião, todo mundo ansioso para estudar o usucapião. Segunda forma, registro do título. Terceira seção, quarto, direito hereditário. Então, são 4 as formas de aquisição da propriedade imóvel. Nós temos aí uma classificação dessas formas de aquisição dessas. Daiana e Antônio querem entrar para brincadeira. Qual que é a forma de classificar essas formas de aquisição? Ou ela é originária, quanto à causa, ou ela é originária, ou ela é derivada. Originária é quando essa propriedade imóvel foi adquirida sem bilateralidade, sem a anuência do antigo proprietário, não há nenhuma relação entre o novo proprietário com o antigo. Essa propriedade não se originou devido a um acordo de vontades, por exemplo, entre o atual proprietário com o último. Tá? Exemplo, usucapião. Usucapião, gente. Usucapião é aquela ação que declara o direito. A natureza jurídica da ação de usucapião é de ação declaratória, porque se uma pessoa está na posse de um imóvel a certo período de tempo, ela adquire o direito de ser proprietário. Então, esse adquirente, ele só precisa da chancela do juiz. Fala assim, ó, excelência, eu já estou aqui exercendo posse sobre esta localidade há tanto tempo, a minha posse é mansa, pacífica, e
declara aí para mim que eu sou proprietário, por favor. Aí o juiz, lógico, vai dar o direito ao contraditório a todos os envolvidos, verificando que realmente existe aquela posse há um certo período de tempo, que a posse é mansa, pacífica, enfim, ele declara o direito do possuidor a ser proprietário. O cara que recebeu a propriedade por uso capião, ele precisou do amém do antigo proprietário? Não, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, coleguinhas. Ninguém quer perder propriedade por uso capião para ninguém. Inclusive, são casos de muita disputa aí no judiciário, né? A gente vê cada história cabeluda, uma disputa aí por uso capião, uma coisa horrível. Então, uso capião é um exemplo de aquisição originária. E a aquisição derivada é quando resulta de relação negocial entre o novo proprietário com o antigo proprietário, por exemplo, quando o antigo proprietário vende a coisa imóvel para o atual proprietário, né? Então, aí a gente tem a aquisição derivada. Outra forma de classificação é quanto ao objeto. Ela pode ser a título singular ou a título universal. A aquisição a título singular, quando o objeto... Gente, isso aqui não tem nem que decorar, cara. É só você entender isso aqui. A aquisição a título singular. O bem é singularizado, ele é específico, é uma casa, é um apartamento que você adquiriu, você sabe qual que é o bem. E a aquisição universal é aquela que é de um patrimônio todo, por exemplo, transmissão hereditária da herança. Né? O que vai herdar? E o herdeiro ele vai herdar tanto as dívidas quanto os bens. Esses bens podem ser bens materiais ou imateriais. Né? Então, toda essa universalidade aí de bens é transpassada para o herdeiro no momento da morte do autor da herança. Então, é a única forma de aquisição universal, a título universal, é essa hereditária. Todas as outras formas, o capião, cessão, registro, são a título singular. A única de título universal é a aquisição por sucessão hereditária. Certo? E, para finalizar, a gente vai ver a primeira delas, registro, tá? Eu deixei o registro primeiro porque ela é facinho, rapidinho a gente termina. O que é o registro, gente? Antigamente, pessoal, lá, seu avô fazendeiro, ele fala assim, já fez a transcrição da fazenda? O que é a transcrição? É o registro. Registro, gente, ele é feito lá no cartório de registro de imóveis, onde o bem imóvel está localizado. Eu não posso registrar uma casa aqui de Goiânia, lá em Pameri. Tem que ser no cartório de imóveis aqui de Goiânia, tá? É no cartório de onde se encontra o imóvel. Esse cartório tem que ser cartório de registro de imóveis. Ai, mas eu fiz o contrato, Lana, de compra e venda lá no tabelionato de notas. Existem dois tipos de cartório. Primeiro, tabelionato de notas, onde você faz seu RG, onde você faz, não é o VaptVupt não, gente, o VaptVupt ele é uma extensão desses serviços públicos, mas é lá no cartório de tabelionato de notas que você casa, né? Olha que gracinha. É lá que você faz o divórcio também, se for consensual, né? Então, lá, ao mesmo tempo que é o céu, o inferno da sua vida, né? Ao mesmo tempo que você casa, você descasa lá no cartório de tabelionato de notas. E é lá que você vai registrar é lá que você vai fazer a escritura pública do contrato de compra e venda. Se você quiser fazer um contrato de compra e venda de imóvel com fé pública, se você não for retardado, você vai no cartório de tabelionato de notas. Você não vai fazer um documento do Word, assinar e guardar. Professora, eu já fiz isso. Até hoje, meu querido, que agora você me conheceu na sua vida e eu sou a luz que entrou na escuridão da sua vida. Então, a partir de agora, você ficou esperto. Então, você só pode fazer esse tipo de
contrato lá no tabelionato de notas. Ah, então neste momento começa o meu direito real? Não, neste momento começa o direito obrigacional, porque o seu direito real de proprietário, que você firmou um compromisso ali no tabelionato de notas, não foi? Mas você tem que pegar esse contrato que você fez lá no tabelionato de notas e escriturar lá no cartório de registro de imóveis. Só aqui, ó, no cartório de registro de imóveis, que vai nascer o seu direito real. Aqui nasceu obrigação, óbvio. Nasceu uma obrigação, existe um contrato. Só que o seu direito real, que vai começar quando esse contrato que você fez lá no tabelionato de notas for escriturado aqui no cartório de registro de imóveis. Porque aqui no cartório de registro de imóveis, gente, esse contrato vai ser escriturado na matrícula. Matrícula do imóvel é tipo um RG que o imóvel tem. A gente não tem RG, o imóvel tem número de matrícula. Então, toda a história do imóvel vai estar na certidão de matrícula. Se esse imóvel foi usado de garantia para um empréstimo, se esse imóvel realmente é de quem está te vendendo, tá tudo lá no cartório de registro imobiliário. Aí, por que você precisa de registrar aqui? Para você ser conhecido publicamente como o dono daquele imóvel. Para você, de repente, entrar com uma ação aí reivindicativa da posse, né? Para você ter a possibilidade de passar esse bem para frente, se você quiser, dispor desse bem, porque só o proprietário faz isso. Tá bom? Então, o registro é a inscrição do contrato do registro lá no lugar onde o imóvel se encontra, lá no cartório do lugar onde lá no cartório da localidade onde o imóvel se encontra. Tem interior, gente, que só tem um cartório de registro de imóveis, né? O dono do cartório é rico ou não? Não sei. A Aparecida de Goiânia, por exemplo, só tem um. E a Aparecida de Goiânia é grande. Em Goiânia tem vários. Acho que são primeiro, segundo, terceiro, cinco. Tem que confirmar. Bom, gente, o registro de imóveis ele está todo estabelecido, para a gente finalizar aqui, lá na lei 6.015/73, e ele é necessário para que se inicie o direito real de propriedade, e é a primeira forma de aquisição de propriedade imóvel que a gente vai estudar. Apesar do cartório ter uma função pública de dar aí essa publicidade de propriedades imóveis, de verificar se esse imóvel está regular, principalmente em relação aos seus tributos, para ele, essa função de evidenciar se o proprietário é casado ou não, em qual regime de bens, né? Essa função é pública, mas quem o faz é um ente particular. O cartório é particular, apesar de exercer função pública, o proprietário não é um ente público, não é o Estado que é dono do cartório. Quem é dono do cartório é um ser humano muito feliz que não precisa mais se preocupar em pagar boletos, nem cartão de crédito, mais nada. Mais feliz que ele, só o príncipe Charles. Certo? Ok, pessoal, então vamos então ao prometido. Nós finalizamos aqui a questão da aula de hoje. Alguma dúvida sobre a matéria de hoje? Arthur, professora, libera a atividade que foi postada no sábado.
Essa atividade é de quinta-feira, Arthur. Eu liberei ela no sábado, porque teve gente que não conseguiu fazer, né? A de hoje está liberada, gente? Vocês viram se já está liberada de hoje? Na quinta não estava, Daiane. Só apareceu no sábado. Vocês entraram no portal sábado para ver? Desse jeito eu vou chorar de emoção. Tá bom, vou liberar, só porque vocês estão estudando sábado. Enquanto eu estava corrigindo as provas. Gente, alguma dúvida sobre a atividade de hoje? Então, ó, seguinte, eu vou fazer, para quem chegou depois, pessoal, eu vou fazer a chamada agora. Depois da chamada, quem quiser permanecer, pode permanecer. Eu vou tirar as dúvidas dos alunos que tiverem dúvida quanto à correção da sua prova, tá? Então, estão liberados depois da chamada, quem não quiser saber, se não tiver nenhuma dúvida acerca da correção da prova, tá? Deixa eu só entrar aqui, bebês. Onde está? Cadê a turminha? Onde está a turminha? Aqui. Ah, gente, ó, eu não corrigi as atividades ainda, tá? Que vale 3 pontos. Então, ainda tem 3 pontos aí para você possivelmente conseguir. Aqui. Claudinei, só da prova que valia 7, tá? Eu já corrigi. A atividade de 3 pontos são as atividades aí que eu fui deixando para vocês depois das nossas aulas online maravilhosas. Perguntas óbvias. Claudinei, não aparece para vocês a correção da prova? Gente, ajuda aí, porque a turma de manhã apareceu. Tem, Vitor. Tem como você ver qual que é o valor das questões, o valor que eu dei nas questões da sua prova. Por exemplo, uma questão lá que valia 1,5, você tirou 1, dá para você ver. Lembrando que são 5 questões, as primeiras 4 valem 1,5 e a última vale 1. Ao todo, a prova vale 7. Gente, a do Vitor só mostra a nota dele. Total, Vitor? Não, Matheus, essa questão aí das atividades repetidas é porque elas, se eu não me engano, foram 2. Elas estavam num ambiente de Tá, vou fazer aqui a chamada então. Aí depois a gente continua conversando. Quando então eu chamar o seu nome, você, por favor, escreva no bate-papo presente. Ana Carolina, presente. Ana Caroline. Antônio, presente. Arthur, presente. Bruno, presente. Bruno, cadê você, meu filho? Cássia, presente. Claudinei, presente. Daiane, presente. Douglas, presente. Eric, Estevão,
Gabriel. Presente. Gabriele. Presente. Igor com H. Presente. Igor com I. Presente. João Pedro. Presente. Juliane. Presente. Júnior. Presente. Oi, Júnior. Nossa, estava preocupada com você, jovem. Tava até mandando recado. Alguém te deu recado? Eu, gente do céu, avisa o Júnior que o trem tá feio aqui. Tô com saudade, não aparece mais. Larissa. Presente. Lorena. Presente. Lucas. Lucas. Marcos Gomide. Marisa. Presente. Matheus Santana. Presente. Murilo. Presente. Natália. Newton. Presente. Pedro. Pedro. Ele tá com você, Lorena. Daqui... Quando ele estiver com DR, já pensou, Lorena? Eu com você. Peterson. Essa rata. É por isso que ele não está vindo na aula, ele está deprimido, coitado. Isso aí, Lorena, não dá moleza, não. Tá certinha. Peterson. Aí. Rosirval. Simone. Presente. Sinair. Presente. Vitor Silva. Presente. Vitor Garcia. Wellen. Ian. Agora eu vou falar o nome dos que faltaram para vocês confirmarem comigo. Ana Caroline. Ana Caroline tá de neném, né? Douglas. Estevão. Ficaram com falta aqui, gente. Tá certo? Não, mentira. Não, mentira. É o Érico. Ó, o Douglas tá aí, tá? Quem ficou com falta foi o Eric e o Estevão. Viu, Douglas? Cheio de amiguinhos te defendendo. Que gracinha, gente. Isso aí, gente. O Lucas tá com falta, o Marcos Gomide e a Marisa também estão com falta. Natália tá com falta. Pedro Lucas também. Rosirval e a Wellen. O Ian tava aí e sumiu. Gente, a Wellen, gente, ela não tá aí, sério? A Wellen nunca falta. Ok. Tá bom, gente, aí, comecem os jogos. Quem quer saber aí das correções? Alguma dúvida quanto à correção de sua prova? Professor, aqui como é que a minha aparece aqui? Eu não sei se vai dar para mostrar para a senhora. Aqui aparece aqui, ó, 6 de 7. Não, não dá para mim entrar para mim ver o que eu errei. Nossa, arrasou, hein? Deixa eu ver, qual que é seu nome aí completo? Victor Silva Cruvinel. Vou te achar aqui, Victor. Aqui, você... Graças a Deus, você errou só a última, que vale menos. Deixa eu ver aqui porque
você errou? A última é assim, ó, uma propriedade foi esbulhada em 2018 por Anderson. Após a ocupação, Anderson contratou Firmino Caseiro para cuidar da propriedade, pois Anderson permanece muito tempo fora da propriedade. O proprietário que foi esbulhado pode promover a ação de reintegração de posse contra o Firmino? Justifique sua resposta. Deixa eu ver por que você errou. Olha só, pode ler sua resposta? Ou você prefere que não? Não ficou rateira, não. É porque eu não consegui entender. Ó, você falou assim, ó, porque eu quis saber o seguinte: o proprietário poderia entrar com a ação de reintegração de posse contra o Firmino, porque é o seguinte, gente, o proprietário ele não tem obrigação de saber quem é que se tem mandante, se a pessoa que está lá a mando do esbulhador, ele sabe quem que é aquela pessoa ali. Então, ele vai processar a pessoa que está exercendo alguma atividade sobre a propriedade que ele perdeu a posse, que ele foi esbulhado. Ele não tem obrigação de saber quem esbulhou, ele sabe quem está ali. Então, a defesa do Firmino, depois, ele pode, então, nomear a autoria. O que é isso? Ele fala lá no processo, gente, apesar de eu estar ali trabalhando na terra, não sou eu o esbulhador, eu sou contratado pelo esbulhador, né? Aí ele vai ter que indicar na defesa dele quem que é o esbulhador, o endereço, todas as informações para que a justiça consiga notificar esse cara para ele ir lá se defender. Se não for comprovado, ele vai ser considerado como esbulhador, porque foi ele que foi encontrado ali na terra, né? Então, o que eu queria saber era isso, se o Firmino poderia ser ou não processado aí se o proprietário poderia ou não mover a ação de reintegração de posse contra o Firmino, que foi quem ele encontrou lá na terra. E a resposta era que sim. Aí aqui você só deu o conceito de reintegração de posse. Se fosse tratando de ação de reintegração de posse, tem legitimidade para figurar no polo passivo, aquele que praticou o Anderson. Ah, tá. Aí você falou que quem tinha que ser o polo passivo era Anderson, só o Anderson, e não o Firmino. Então, o Anderson, sim, né? Mas o Firmino, por ele estar ali na terra, ele poderia também compor o polo passivo, só que, óbvio, na sua defesa, o que ele vai fazer? Ele vai falar que não é ele que esbulhou. Aí sim, ele pode se livrar aí. Mas se ele não comprovar que foi o Anderson, aí ele vai ter que responder por esse esbulho. Por isso que você errou, mas parabéns, você acertou todas, menos essa. Gente, mais alguém quer tirar a dúvida aí da prova? Professora. Fala, Ian. Professora, por que eu errei a Oi, querido. questão, professora? Você acompanhou aí a correção do Vitor? Então, professora, não acompanhei. Peço mil desculpas. Realmente não teve como eu te recebi uma ligação do interior, que um tio meu veio a falecer. Nossa, meu sentimento. Mas, não, muito obrigado. Mas porque, na verdade, ele já faleceu, gerou confusão até mesmo para mim. Ian, seguinte, você lembra dessa última questão que o proprietário quis mover a ação de reintegração de posse? Aí, quem estava lá na terra? O Firmino. Só que quem esbulhou foi o Anderson, tá? Então, temos o esbulhador, que é o Anderson, só que o Anderson colocou o Firmino para trabalhar ali na lavoura, e só o Firmino que foi encontrado pelo proprietário. O proprietário tem obrigação de saber quem foi o esbulhador? Primeiro que tem ali uma animosidade do possuidor que foi esbulhado com o esbulhador. Então, se ele conseguir comunicação e realmente se interessar para saber quem é o esbulhador, e essa comunicação for
fornecida, tudo bem, aí ele entra contra o Anderson. Mas ele não tem obrigação de saber disso. Ele pode entrar com a reintegração de posse contra o Firmino. Agora, o Firmino, porque é o seguinte, porque se não pudesse, aí a ação ela poderia ser extinta, sem julgamento do mérito, porque não teve legitimidade passiva. Né? Mas se o Firmino foi encontrado ali, na posse da coisa que foi esbulhada, ele pode sim ser processado por reintegração de posse, ele pode estar em polo passivo. Agora, a defesa do Firmino, óbvio, vai ser o quê? Chamar a autoria o Anderson. Ele fala, não, eu estou ali apenas trabalhando, quem esbulhou mesmo foi o Anderson, esse aqui. Aí ele tem que fornecer todos os dados para se encontrar o Anderson, endereço, qualificação, onde que encontra, porque aí vai ser aberta a oportunidade para o Anderson comparecer no processo e se justificar. Se for comprovado que é o Anderson, aí substitui o polo passivo. Agora, se não for comprovado, é o Firmino mesmo. No Então, a caso, resposta é sim. se comprovaria apresentando, por exemplo, o contrato de trabalho ou prestação de serviço, né? Mas provavelmente não vai ter, né? Porque quando é esbulho, assim, é tudo muito precário. Mas se ele conseguir comprovar, agora se ele não conseguir comprovar, aí ele vai ter que arcar com isso aí. Não, certinho, professora. Thank you very much. Chamada a senhora já fez? Já, eu te dei presença porque eu vi que você estava online e saiu. Eu estava online. Pois é, que ligação é complicado, família. Tá. Meus sentimentos pelo seu tio aí, força. Obrigado. Deus abençoe sua família. Amém. Muito obrigado, hein? Professora, eu vou descer então aqui. A senhora fica com Deus. Muito obrigado pela explicação. Falou. Olha aqui, mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Profe, Oi, Bruno. tô com dúvida na segunda. Acho que é a dúvida do pessoal do chat aí também. Eu não tive nota na segunda. Eu não entendi por quê. Tá. A Larissa também quer saber da segunda. Uhum. Deixa eu ver aqui, gente. Como a Larissa perguntou primeiro, eu vou lá nela primeiro. Larissa e Vitor. A pergunta é a seguinte: Gustavo, inquilino de uma casa em Goiânia, não devolveu o imóvel ao término do contrato. Solicitou ao proprietário Lima que o deixasse ficar por 2 semanas, até achar outro lugar para morar, ou seja, detenção, né? Se houve permissão, houve detenção por essas 2 semanas. Lima permitiu. Neste período de 2 semanas em que Gustavo ficará com a permissão de Lima, ainda pode ser considerado como possuidor direto? Não, por quê? Porque ele não é mais possuidor, ele é detentor. Quando o contrato acaba e há uma permissão de continuidade para ficar ali, não é mais considerado como possuidor. O inquilino, ele passa a ser mero detentor. Porque a resposta era essa. Larissa, você quer saber sua resposta? Ou você já entendeu por que você errou? De nada, querido. E você, Vitor? Você lembra da sua resposta, Vitor? Bruno, quer dizer. Lembro sim, eu coloquei como sim, que ele era detentor. Aliás, que ele era possuidor, não detentor. Ah, tá. Então foi isso, gente. Aí, Beleza. queridos, ainda falta computar a nota dos trabalhos, tá, de vocês. E eu vou liberar, a de hoje já está liberada, a atividade de hoje, eu vou liberar de novo a última, que deu um problema aí no site e não ficou disponível para vocês. Até amanhã, tá? Eu vou disponibilizar. Esses 3 pontos são das atividades lá do início até a primeira prova, é isso? Exato. Então, quem fez algumas não vai receber os 3 pontos completados. Aí vai ser proporcional, né? Aos acertos. Beleza. Queridos, mais alguma coisa que eu possa ajudá-los? Então tá. Boa noite para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.